Boa noite! Estamos aqui mais uma vez num novo episódio da minissérie Doutora e o Zé da Penha. A minissérie que está na primeira temporada, que diz sobre o amor. O amor que adoece é o mesmo que cura. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo, Vinícius Ferreira. E eu quero te pedir para que a gente volte, então, no último episódio, o final do último episódio, para que a gente possa dar sequência à história do nosso personagem principal deste momento, que é o José, né? O Zé, que quer ser Zé da Penha. Isso. Então, assim, nas cenas do capítulo anterior, o Zé foi uma criança que cresceu sem pai, né? O pai foi afastado assim que ele nasceu, tentou o caminho judiciário, né? Teve um encontro com 2 anos, depois outro encontro só com 5, 7 anos. E o José cresceu sem a referência paterna e sem a referência masculina, né? Sofrendo grande mal da alienação parental, né? Ouvindo falar mal do pai. Então ele cresceu com essa angústia dentro dele que deu origem a um sentimento de raiva, hostilidade. Ele teve problemas, né? Como a gente comentou ontem, a alienação parental traz um atraso na vida da criança. Ele perdeu o 4º ano, repetiu tanto que ficou atrás do primo mais novo, sofreu bullying. Então, ele cresceu um adulto com a autoestima baixa, ele cresceu um adulto hostil, violento, ele cresceu um adulto com essas questões mal resolvidas, veio conhecer Maria, e ele, na verdade, está passando por tudo isso porque ele agrediu, né, a Maria. E ontem ele terminou encontrando a Mulher Maravilha, e a gente terminou perguntando: doutora, e o Zé da Penha? Pois é. O que acontece nesse encontro, né? Como eu acabei de mostrar, eu estou tentando aqui ver as mensagens das pessoas. Estou tentando abrir aqui no outro computador, mas eu não estou conseguindo. O que aconteceu a partir daí? Deixa eu tentar entrar novamente, só para eu poder participar aqui, porque as pessoas perguntam, Vinícius. Não, hoje eu estou vendo aqui. Você está vendo eles falarem? Posso dar boa noite para a Tânia, a Luciana Bar e a Aloísio, Para mim não a está aparecendo. Dani. Não sei o que aconteceu. O Vinícius Ferreira também falou, hein? Ô, Vinícius, então hoje é você que vai me trazer as perguntas, porque eu não sei o que aconteceu com o computador. Eu não estou vendo o chat. Não me aparece o chat, só aparece os dois bem grandes. Eu fiz alguma coisa aqui, eu não sei o que foi, e aí eu não consigo ler. Então, você pode me trazendo aí a participação das pessoas? Claro. Ou então eu vou fechar tudo e vou abrir de novo. Pronto, melhor. Então, Vinícius, vamos lá. Eu vou trazer agora o campo para a gente olhar esse encontro, né, da Mulher Maravilha. Trazer o campo aqui para perto de mim. A Mulher Maravilha e o Zé, porque o que aconteceu com a sua fala, Vinícius, ontem, foi que o José deixou de ser aquele homem enorme que a Mulher Maravilha via. E ele passou a ser a maneira como ele se apresenta. Olha o tamanho dele. Sim. Quer dizer, ele é muito pequeno, né? Ele olha para cima. Doutora, e o Zé da Penha? Por que ele olha assim para a Mulher Maravilha? Ele olha assim para a Mulher Maravilha porque ela agora já está aí, ele já está preso, né? Ele já foi preso. Ele olha assim para a Mulher Maravilha porque ela agora... Vinícius? Oi? Eu estou ouvindo vozes aqui, você ouviu? Pois é, eu tirei aqui. Você... Começou a repetir tudo. Eu até parei e falei, ué, é minha voz? Parei. Sim, o José, ele podia sofrer de esquizofrenia também, ele começava a ouvir vozes. Porque até eu ouvi as vozes, ele ouvindo a minha voz aqui, eu também... É uma das sequelas comuns também. Zé, faz muito sentido a esquizofrenia, faz muito sentido a bipolaridade,
Eu acho que isso aconteceu para mostrar que o José realmente já estava com problema mental, inclusive, além do presídio. Sim. E a Mulher Maravilha é gigante diante dele, não é? E novamente ele se arrisca, porque ele é muito corajoso mesmo, doutora. E o Zé da Penha. E aí a Mulher Maravilha olha para ele agora com todas as informações de ontem. E ela fala para ele assim, José, eu nunca pensei em todas essas coisas que o Vinícius falou. Eu não sabia de nada disso. Eu queria saber um pouco mais da sua história. Você pode contar para mim? E o José diz, sim. Então vamos lá, Vinícius. Nós vamos conversar a continuação da história do José. Você vai fazer seus comentários tranquilamente. E parece que eu consegui o chat. E aí nós vamos respondendo as pessoas também, né? Tá, o Aloysio está falando que ele também passou por isso, né? E vamos lá, vamos adiante. O que aconteceu com o José na infância dele, né? Então, encontrou o pai, depois não teve acesso, depois teve aos 5 anos, enfim. O José, Vinícius, enquanto ele estava, vou agora trazer a Maria, né? Enquanto ele estava com a Maria, agora eu vou pôr a Maria grande, tá? Porque a Maria era pequena. No outro episódio, se apresentava a criança Maria, mas agora eu vou pôr a adulta Maria, tá? Uhum. E eu vou colocar aqui também um apoio para que o meu campo fique maior. Dá para ver melhor? O nome está cobrindo. Tem que subir um pouquinho mais. Por um caderno. Sim? Agora sim. Então, o que acontece, né, com a Maria? Lembra que a Maria ficou com o José. Vou pegar o José agora pequenininho, criança, né? O pai, esse também pode ser o pai. O pai foi alienado, lembram disso? Claro. O que a Maria fez? A Maria também tinha a mãe dela, que morava junto, né? Vocês lembram? Vocês lembram da mãe da Maria, que morava junto, que também não teve o pai. Não teve o avô. Isso. Não é isso? Mas o que acontece numa família, Vinícius? Alguém precisa estar no lugar do pai. E agora eu vou trazer uma pessoa nova. E não é um homem. Eu vou trazer outra mulher. Quem é essa mulher, Vanessa? Olha, Vinícius, sinceramente eu não tenho ideia. Se é um relacionamento homoafetivo, se é uma tia, se é uma prima, eu não sei. Uma madrinha é uma mulher que veio com jeito masculino, né? Que veio ocupar o lugar do José e veio exercer a função de pai dessa criança. Do João, né? O nome do pai dele é João. É o pai Então, de o José. que acontece? Ela, essa mulher aqui, é o terceiro, pode ser um namorado da mãe, pode ser qualquer pessoa que entrou no lugar dele. E que começa, então, a dizer que é o pai afetivo. E o direito reconhece essa pessoa. Reconhece como pai afetivo. E aí, sabe o que aconteceu com o pai dele, do José? Ele recebeu um novo título. O novo título dele é pai biológico. Ou seja, alguém que serviu somente para fazer o José. Tanto é que ninguém fala dele, como você disse ontem, quando falam alguma coisa dele, é falando pelo nome, João. E aí o José só chamava ele de João. Sim. Se ele chamasse de pai, ele também era divertido, né, pela mãe. Sim. E eu vou te contar um segredo sobre essa mulher aqui.
Essa mulher aqui, e olha, eu vou te falar, essa história existe, tá? Essa mulher aqui pediu para ele chamá-la de papai. Então agora o José chama alguém de papai e chama o pai de João. Como você se sente, Vinícius? Isso é complicado, né? A negação da paternidade do João. O José, ele não tem. Assim, se ele já estava perdido com tudo que a gente contou ontem, hoje, ele vai ficar mais perdido ainda, porque ele vai ter que negar o pai para a mãe, para poder agradá-la, vai ter que aceitar uma pessoa, né, tendo que ser chamada de pai sem nenhuma relação de parentesco. E é uma relação muito superficial, né, porque ela ela tá com o João enquanto estiver com a Maria. Mas a partir do momento que acabar o relacionamento deles, acaba o vínculo com o João, né? E é muito complicado você ter essas coisas na cabeça de uma criança. Como eu disse ontem, a criança não sabe lidar com as questões de adulto, né? O que ela sabe fazer? Ficar perdida, sofrer, guardar no mundo dele. Tem uma coisa muito característica das crianças. Geralmente elas tomam para si a responsabilidade. E elas começam a pensar, o que eu fiz o que eu fiz de errado, né? E o que eu posso fazer para melhorar isso? Infelizmente, muitas vezes elas acabam se aliando mais ainda ao alienador, que é quem causa esse mal todo. Claro, porque ela não tem apoio, né, Vinícius? Então ela vai buscar apoio no adulto mais próximo. Outra questão também é o seguinte: essa pessoa começa a conversar com a Maria, por quê? Porque essa pessoa aqui, apesar de ser uma mulher, né, ela é funcionária pública, ela não teve filhos, ela não se resolveu na vida. E ela fala assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, Maria. Eu falei com uma advogada, né, do grupo lá da Mulher Maravilha, e ela disse o seguinte para mim: que o direito das famílias não é mais direito de família, é direito das famílias. O direito de família era a família tradicional. Agora existe muito tipo de família. Então é das famílias. Que lá diz, você pode colocar o meu nome na certidão de nascimento do José. E tem mais. Se você quiser, ainda dá para tirar o nome do João. Existe. Existe. A gente pode tirar o poder familiar dele, porque, olha, ele nunca assumiu. Foi violento, bateu em você quando você estava grávida. Não deu pensão alimentícia. Deu maior trabalho para pagar, pagou muito pouco de vez em quando. O que esse homem quer? Para que você quer o nome desse homem na certidão de nascimento do seu filho? Esse homem tem que ser apagado da história, um monstro. Exato. Elas estão conversando na frente do José, tá? Detalhe. Você coloca o meu nome, porque agora não tem mais na certidão de nascimento quem é mãe e quem é pai. Tem filiação. Põe meu nome junto. Eu fico como papai. Vou até falar para ele me chamar assim. Eu gosto. Eu sei que pai é quem manda para a vida. E eu vou orientar ele para ele fazer faculdade. Pode deixar comigo. Vai fazer concurso público igual a mim. E ele vai ser herdeiro das minhas coisas. Ele vai receber os benefícios. Olha, já vai ter plano de saúde, porque eu vou ser responsável por ele. Então, meu plano de saúde já para ele. O clube, todos os direitos. E depois, se eu vier a falecer, eu não tenho família, o José vai ser o meu herdeiro. Porque a gente não entra com um processo para tirar o João e incluir o meu nome. Porque o João não vai aceitar que inclua meu nome, né? Então a gente tem que tirar ele primeiro. E isso aconteceu na frente do José. A gente falava ontem no final da apresentação também que essas coisas que as crianças presenciam ficam guardadas em algum lugar. Isso também certamente contribuiu para o José chegar a agredir a Maria. E, infelizmente, né,
o direito das famílias está caminhando para isso. Em casos, a lei foi criada, na verdade, né, tentando privilegiar, né, dando uma chance de dar um pai para uma criança que não tinha pai e acabou agindo, né, funcionando de outra forma, tirando o nome de um pai que quer ser pai, inclusive. Esse é o Ô grande Vinícius, problema. assim, a lei passou a existir para casos de abuso contra a criança, abuso sexual, pais que realmente não tinham condições de criar esses filhos, pais adictos, né, que poderiam colocar realmente a integridade física, a vida da criança em risco. Então foi criada essa lei que tira o poder familiar. Tira o poder familiar para a adoção, que é necessário para que haja uma adoção, e primeiro seja retirado o poder familiar dos pais. E aí, toda essa lei foi criada no sentido de proteger a criança. Exato. Só que você entende que toda vez que é criada uma lei, essa lei pode ser utilizada de várias maneiras. Aliás, toda vez que se cria qualquer coisa pode ser instrumento do bem e do mal, não é verdade? Exato. E só que a gente está O falando de Estatuto família, da né? Criança e do Estatuto da Criança e do Adolescente, excelente, mas é usado para coisas terríveis por algumas pessoas, não é? Então, também acrescentar o nome de uma pessoa na certidão de nascimento é maravilhoso para quem criou a lei e é perigosíssimo. Muito perigoso. Qual é a intenção dessa mulher? O que tem por trás de tudo isso? Ou se não fosse, é porque esse é o nosso José, e o nosso José não teve nenhuma referência masculina, por isso que entrou essa mulher. Uhum. Porque o normal é que entre um homem aqui. Um homem mesmo. Um E, na novo verdade, relacionamento. não, e na verdade a própria criança, né, o menino, ele procura referência masculina mais próxima, um tio. E infelizmente a mãe dele bloqueou isso, né? Não, Assim, não, é. chama ela de No papai. caso do José Ela é não seu tem papai. ninguém. No caso do José não tem ninguém. É tão sério isso que o José teve um problema na escola, sabia? A escola já, como a gente já avaliou ontem, né, já é uma escola diferente, que não tem... Diferente assim, na verdade hoje ela é comum. Não tem mais dia dos pais, nem dia das mães. É o dia da família. Mas ainda assim tem situações que envolvem o pai dentro da escola. O José cresceu mais um pouquinho e fizeram lá um campeonato da família, do dia da família, e uma das corridas que iam fazer era com o pai. Então chamem seus pais. Quem o José chamou? Papai. Papai. E chegou uma mulher. E aí os amiguinhos dele? Começaram a perguntar, né? E a resposta era que não tinha, né? Esse era o papai dele. Ele não tinha pai. E a dor de saber que existia alguém que ele nem chamava de pai e que não estaria lá brincando com ele porque era um monstro. O Isso, abandonou. isso com quantos anos? Porque dependendo da idade dele, se fosse lá perto dos 10 anos, 10 anos. então é o momento que ele está se preparando para a adolescência, é o momento que ele está precisando criar, reforçar a própria imagem, é o momento que ele está precisando de amigos para se distanciar um pouco da família e criar seus vínculos, né? E ele chega lá e, na mesma frase, ele diz, claro, para todos os amiguinhos que não tem pai, a falta que ele sente e que ele teve que, né, aceitar uma mulher como pai. Não é nem mamãe, E né? os amigos caíram na gargalhada, Vinícius. Riram muito Exato. dele. Eles riram mesmo, porque como assim uma mulher? Aqui eu não estou trazendo, gente, porque vieram, eu já tive clientes de casais
homoafetivos mulheres. Mas, quando elas se apresentam na escola, elas se apresentam como mães, as duas mães. Sim, sim, não é uma Ninguém se questão de... apresenta como pai, entendeu? Então, são as duas mães, elas fazem algum nome que diferencie quem é quem, entendeu? Uma é mãe, a outra é mamãe, Eu já vi mãe um, mãe dois, isso mãe funciona. um, mãe dois, eu já vi mãe, mãezinha, mamãe, mãezinha, entendeu? Mas nenhuma diz que é pai. Assim É, como também o contrário é pai um, pai dois, papai, paizinho, mas não, um dos dois não diz que é mãe. Nesse o caso, contrário, a mulher diz que é pai dele. pois é. No caso de pai, eu já vi, né, o P1 e P2, igual banana 1 e banana 2, né, tinha o B1 e B2, eles se chamavam de P1 e P2. Mas a questão complicada é essa, uma mulher pai, uma mulher se dizer pai, né, quando a gente sabe que na verdade, você negar o significado da palavra, né, como é Não, que... de tudo, ela está negando ela também, né? Porque ela é uma mulher. Sim, Ela é uma mulher. Ela está se negando também, ela está negando a feminilidade dela. Mulher nunca vai ser pai. Não tem como, né? Nós estávamos falando a respeito de um homem, que ele, na verdade, ele não é, ele engravidou, né? Eu estou falando um homem que engravidou, porque a não, é um imagem homem trans, a imagem, era um era homem trans, trans, né, na mas verdade, era... a imagem era um homem. Era um homem, porque foi feito todo o tratamento, né, hormonal, e era um homem, barbudo, um homem, né, com o peito grávido. cabeludo, um peito masculino, e a barriga grávida, E nasceu o bebê, porque era uma mulher sim. trans. Não, era uma mulher cis que virou um homem trans. Um homem, exato. A gente está mexendo muito com a força da natureza, né? Isso é uma questão complexa para tratar, porque as pessoas têm percepções diferentes e tudo. Mas eu hoje acordei com essa imagem na cabeça, eu acho que tem a ver com o nosso assunto, que a natureza é muito sábia, né? A gente está no meio de uma pandemia e por conta dessa pandemia o homem teve que voltar para dentro das suas casas e a natureza hoje ela está tendo um refresco e ela melhorou em diversos aspectos, né? Aqui no Rio várias praias estão com as águas limpas, Baía de Guanabara está com água transparente, Niterói está com água transparente. E aí a gente vê que a natureza ela é agredida, 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 ela aceita as agressões e ela segue simplesmente sobrevivendo. Mas o fato é que, se ela mudar, a gente não consegue mais viver aqui. É a gente que depende dela e não ela que depende da gente. Da mesma Perfeito. forma, eu vejo que a família é muito necessária. E a família está sendo agredida nesse momento. Muito. E a família está Muito. resistindo como pode. Né? Na associação eu vejo muitos pais se arrebentando muito para poder ser pai. Eu vejo muitas mães, porque a alienação parental acaba acontecendo para os dois lados, né? Muitas mães se desestruturando, né? A luta é tão dura que muitas vezes eu sou obrigado a falar, olha, para, recupera o fôlego, se cuida, para você voltar a lutar. Mas o fato é que se a gente seguir destruindo a família como a gente tem feito, a humanidade também não vai conseguir seguir. Então, a questão é essa, né? A sabedoria é essa. A gente está aqui tentando resgatar a humanidade, né? A gente está lidando com o José, que perdeu uma parte enorme da humanidade que tinha dentro de si. E a gente está tendo a oportunidade de trazer essa história para que outras pessoas não percam. Mas o fato é que se a gente não fizer nada e a gente deixar a sociedade seguir o rumo que está seguindo, daqui a pouco homens e mulheres não se relacionam mais. Consequentemente, homens e mulheres não vão mais ter filhos. E aí resolve o problema da família acabando com o ser humano. Então a gente precisa resgatar, né? Eu não acho que tem que ser a ditadura do orto e do cis, mas eu acho que a gente tem que cuidar da família para não deixar os Josés acontecerem. Tadinho do José, agora ele estava na escola, tendo que explicar para os amigos dele, na pré-adolescência, que ele não tem pai e que além de não ter pai, ele tem um pai que é mulher.
de 10 para 11 anos, ele começou a sofrer bullying. Uhum. Então, veja, agressão contra o José de novo. Mais uma. O José tem entre 10 e 11 anos. E aí, o que acontece aqui? O José está sendo criado, então, pela mãe, a avó e o pai. Mulheres. São 20 horas. Ele tem um priminho, tá? Que é o filho da irmã dela. Mas esse Passou ele na escola. que passou ele, passou, né? Foi para a quinta e ele continuou na quarta. Esse priminho que passou não tinha muito contato, tá? Nem o priminho. Olha só o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? O José começou a se isolar na escola porque ele não sofreu bullying. Claro. E outra coisa, ele tinha uma amiga. Só uma menina. Era amiga dele. Na escola. A amiga dele aqui. Dá pra ver ela? Amiguinha da escola. Ele só tinha uma amiga. E essa amiga também era meio esquisitinha. A gente já sabe quem é essa amiga, tá? Essa amiga chama-se Maria. Como não vi? Maria Maria. era amiga do José. A única amiga dele. Esquisita. Muito esquisita. Esquisita por quê? Porque ela não tinha amigos, era só o José. Só o José e a Maria. Você sabe quem é a Maria? É a É a Maria, esposa dele. esposa dele. Motivo pelo qual hoje nós estamos olhando para o passado, mas nós sabemos que hoje ele está preso, né? Por causa da Maria, que entrou com o processo de Maria da Penha. Ela era amiguinha dele. Eles começaram a namorar mesmo na faculdade, né? Na faculdade teve uma atração muito grande. Mas é que eles brincavam e eram amigos. E o pessoal achava estranho, né? Porque essa idade, né, era a turma dos meninos. E a turma das meninas. Tanto Maria como José estavam deslocados do grupo. Eles não pertenciam aos grupos. Eles já não eram bem na escola, já não participavam das aulas, e amizade, assim, eles eram antissociais. Era só entre os dois a amizade. Alguma coisa eles tinham em comum. A gente vai falar da história da Maria depois, né? Mas a Maria, assim, também vem de um lar com essa disruptura, né? Com esse emaranhado. Então, eles realmente têm algo em comum. A Maria, me parece que também... A Maria teve problema com o pai e com a mãe, né? Pois a gente vai olhar... Eu estou falando porque no primeiro episódio a gente já viu esse início. Uhum. Maria teve problema com o pai e com a mãe. Porque a mãe da Maria, como faltou o pai, ela foi trabalhar e ela trabalhou muito. Ela não olhou para Maria, então ela nem teve pai nem mãe. Ela foi criada pela babá. E para economizar, a babá nem era profissional, Vinícius. Era uma adolescente, pagava menos para ela. Não tinha estrutura nenhuma. Essa é a Maria. Que só precisava do dinheiro, né? Sim. Você sabe que uma das frases que eu ouvi que mais doeu até hoje é de uma babá falando para o pai: fica tranquilo, seu fulano. A sua filha vai ser cuidada como filha de pobre. Eu vou colocá-la na frente da televisão o dia inteiro. Eu nem sabia que filho de pobre era cuidado assim, mas a babá falou isso para tranquilizar o pai que não via a filha. Era para isso que a mãe tirou a filha desse pai. Essa frase, assim, eu Não, escutei e eu não e entendi guardei. a lógica da babá. Não entendi qual foi a lógica que ela trouxe para ele. Era isso. Ela ia cuidar da filha como se fosse filha dela. A filha dela provavelmente ficou sentada vendo televisão a infância inteira. Meu Deus do céu. E esse Olha é o só. nível, e esse é o nível de babá que as pessoas contratam, né? E eu vou te contar uma coisa, uma dor de pais que me passaram, que eles trabalham em casa. Em home office, e ele tem condição de ficar com os filhos.
e ganhar dinheiro. Uhum. E a mãe não deixa que os filhos fiquem com ele, quer que eles paguem a babá para ficar, porque ela também não fica. Conheço tantas histórias assim, tantas. E história também de deixar com o padrasto, e o padrasto judiar. Tem histórias assim que aí o pai vai reclamar e não tem chance. O padrasto diz que está educando. A criança é muito mal criada por causa do pai. Puxou para ele. Você parece com seu pai. Por isso que eu vou tirar isso de você. Você não tem direito a isso, não tem direito àquilo, não tem direito. Você parece com seu pai. E tem uma raiva mesmo, porque a criança de verdade parece, né, fisicamente com o pai. É uma lembrança de alguém que esse padrasto tem ciúmes do passado da mulher dele. Ou raiva, porque uma das características do alienador é tornar o ex um monstro, né? Afinal de contas, ele precisa ser acolhido por um novo. Então, normalmente, se for homem ou mulher, vai falar. Homem geralmente fala, a minha ex-mulher é maluca. E as mulheres geralmente falam, mas o meu ex-marido é agressivo, me ameaçou disso, me ameaçou daquilo. E aí, uma outra pessoa entra no sistema e gosta dessa pessoa, né? Ainda não conhece. Ainda não conhece. Ele ainda está iludido, né, com a pessoa que ele imagina que ela seja, mas que não é. E ele acredita. Então imagina, muitas vezes esse padrasto vai deixar, tem que levar a criança para o pai pegar e tudo. Ele hostiliza, inclusive. Porque para a cabeça daquele padrasto, aquele pai que está indo lá buscar a criança é um monstro. É um monstro. E assim, eu já soube, né, de padrastos que realmente chamaram para briga o outro. Sim, Você eu não conheço, aparece aqui novamente, eles se se aparecer, eu vou bateram, te eles quebrar. morraram. Conheço. Piorou muito mais a situação para o pai. O padrasto sempre foi bom. E eu vou Ah, te falar uma coisa: os maiores índices de violência sexual são praticadas por padrastos. e pior, muitos deles com a conivência da mãe, infelizmente. Isso também tem estatística, não do Sim. Brasil, mas de fora, Não, do Brasil existe, sim. é que eu não Existe, sim. conheço. E Vinícius, você sabe que tem gente aqui que está se identificando com a nossa história, né? Aqui eu Eu já não vou vi falar algum. o nome, porque esse vídeo vai ficar gravado, eu não vou expor a pessoa. Mas tem gente que colocou aqui que paga pensão para pagar babá. E tem disponibilidade de ficar com o filho, quer dizer, tá confirmando a história que nós estamos contando aqui, que é uma história de tantos outros. José, João, né? Eu O conheço João vários está também. escrevendo ali no chat. O João está escrevendo ali no chat. O pai do José. Você entendeu? Então, olha só a situação desse José. Você sabe o que ele está ouvindo? Ele está ouvindo elas conversarem, né? Como é que vai conseguir o dinheiro para pagar a advogada que vai tirar o nome do pai dele da certidão de nascimento. Nossa. E eu vou te contar o sobrenome do José, tá bom? O sobrenome do José é José da Silva Santos. Silva é da Maria, ela é Maria da Silva. E o pai dele é João dos Santos. O nome dele é José da Silva Santos, ok? Uhum. Por que eu estou te falando isso? Porque na escola, às vezes tiram o nome do pai, fica só José da Silva, mas na maioria das vezes, para onde ele vai, sempre chamam o último nome. Então, José dos Santos é o nome do pai dele, não é Uhum. isso? Ele é Sim. acostumado, Vinícius, a ser chamado de José dos Santos, porque você lembra que a Maria colocou ele para fazer um monte de curso, né? Ele teve que fazer vários cursos. Você lembra? Sim. China, e tal. Então, e todo lugar era José dos Santos. E tava nesse daí. E daí que, tirando o nome do pai dele, até o nome dele vai ser mudado. Você já imaginou, Vinícius, mudar o seu nome? Foi o que você trouxe ontem. Como é que a Ela pessoa se sente diante disso? não é como a pessoa se sente, a pessoa se transforma. A pessoa, ela
forma. A importância do nome da gente é como a gente se enxerga, né? Quando a gente usa os dois nomes, a gente traz as nossas duas famílias. E, no caso, ele vai ser obrigado a tirar o nome do pai e botar o nome da pai dele. Então, e o nome dela é Amara Romero. Amara Romero. Sabe como vai ficar o nome dele agora? Zé da Silva Romero? José da Silva Romero. E aí, nas escolinhas, que vai mudar a documentação dele, ele vai ser chamado agora de José Romero. Quem é esse? Em alguns lugares ele era José da Silva, em outros ele era José dos Santos. Mas José Romero, quem é esse? Depois dos 11 anos de idade. Porque o processo foi rápido, sabe? Foi muito rápido. Porque tinha muita prova contra o pai dele. Foi fácil tirar o pai dele da certidão. E aí aquela criança que era introspectiva, que sofria bullying, que tinha agressividade, enfim, que foi constrangida, agora ela está sendo obrigada a explicar toda vez que chamarem ela que Então, ela era dos não Santos e agora é do Romero. Ele não teve que explicar, Vinícius, porque ele ficou tão mal com isso, tão mal, tão mal, tão mal, que ele teve uma tentativa de suicídio. E ele teve que ir para psicólogo tratar, e foi aí que ele perdeu o contato com a Maria. Ele só vai encontrar a Maria agora lá na faculdade. Vou tirar a Maria. Por causa da tentativa de suicídio, a psicóloga chamou os pais, né? Que é a Maria e a Mara, e falou. Porque agora são os pais, né? Você sabe que agora é isso. Chamou os pais e falou: olha, ele tentou se suicidar por causa de tamanha mudança na vida dele. Ele está envergonhado diante da escola. Então mudaram ele de escola. Agora ele já entra na nova escola como José Romero. Resolveram até mudar de estado, assim, para outro lugar bem longe, para não correr o risco de encontrar o João. Mudou tudo. Na verdade, é uma prática comum, né? Provavelmente elas devem ter sido oficiadas pelo processo do João, querendo a paternidade de alguma coisa, e elas acharam o caminho mais fácil, mudar de estado. O Fábio colocou o seguinte aqui. Nossa, Luiz, caramba. Você está lendo as coisas que ele está escrevendo aí? Eu vi. Ainda bem que eu não conheço a história da Luísa, senão ia ficar complicado para mim agora. O Fábio colocou assim: a Maria da Penha sabe dos resultados do direito sistêmico. Ela não poderia hoje ser uma grande influenciadora para que se instale nas varas de família o direito sistêmico e até mesmo como prevenção? Situação que o Fábio me coloca. Vamos lá, vamos responder sem... Pois é. A Maria da Penha, Fábio, ela tem o processo dela, né? Como pessoa. A Maria da Penha, veja, a Maria da Penha, ela lutou por toda a questão dela. Então, foi para a justiça, esse homem foi preso, foi solto de novo, porque a lei na época era a lei 9.099. Então, ele respondeu. Eu sei que passou 20 anos, Vinícius. Esse homem ficou preso 2 anos, nesses 20 anos, saindo e voltando, porque, mesmo com 2 processos criminais, né? Que depois comprovaram que foi ele que atirou nas costas dela, na coluna. Encontraram a arma do tiro que ficou no teto da casa, né? Em cima, assim. Então, assim, foi comprovado. Mesmo assim, ele ficou preso 2 anos. E a Maria da Penha, ela entrou no processo de depressão, o tempo passou para ela. E ela ficou paraplégica. E ela escreveu uma carta. Uma carta. Sabe aquelas cartas que o terapeuta manda você fazer? Escreve aí o que aconteceu, não vai dar em nada a carta.
mas você escreve que é para você pôr para fora suas emoções e tudo. Esta carta chegou na mão de uma pessoa que era de uma ONG, né? Assim como a Anfipa, né? Seria chegar a carta do José na mão do Vinícius. Chegou na mão de uma pessoa, né? Que era o Cladem, né? Do um grupo. E aí já tinha aquele grupo que lutava por isso, né? Inclusive eu passei por isso hoje, por incrível que pareça, depois que eu comecei todo esse movimento de divulgação dos homens, eu estou sendo procurada, né? Eu estava até brincando com a equipe, eu falei que interessante, né? Os meus clientes são homens. Então, quando eu me especializei em alienação parental, só vinha homem. Quando eu comecei a divulgar alienação parental, eu estou sendo procurada pelas mulheres. E não por causa de alienação parental. Quem está me procurando são elas de novo, esse grupo das feministas, elas estão vindo atrás de mim, né? O que você está fazendo? Eu até ri bastante porque eu fiz um vídeo pequenininho dizendo assim, as criadoras da Maria da Penha mudaram? Nossa, esse vídeo foi um dos mais clicados, porque elas vieram ver isso, né? Então, por que isso está acontecendo, né? Inclusive, aconteceu de ontem para hoje, um caso bem emblemático. E por que elas estão me procurando também? Porque aconteceu um fato muito sério, né, com um guru. Eu não vou entrar muito no assunto, não, mas o ponto envolve a violência sexual. E elas querem agora o mesmo movimento da criação da Maria da Penha, né, contra os homens de novo, porque mexendo com a lei da violência sexual, especificamente. Então, para que ela fique mais poderosa, essa lei. E esse é um trabalho que eu sempre me dispus, isso faz parte, eu sempre fiz isso, meu trabalho sempre foi fortalecer ou criar leis. Criar redes e ir para cima e fazer isso para que as coisas acontecessem. Então, é isso que está acontecendo. Eu fui procurado e é um caso bastante que daria para fazer como foi feito na época. Uhum. E na época, existia esse grupo, e o grupo teve acesso à história da Maria da Penha escrita por ela. Então, eu até vou disponibilizar aqui, numa outra temporada, quando a gente estiver falando disso, eu vou disponibilizar até o endereço, o documento, né, o embasamento, né, do tratado que foi feito, o tratado do Brasil, o tratado que o Brasil é signatário de direitos internacionais, né, direitos humanos internacionais, e aí foi levado isso para lá. Quem fez tudo isso, Fábio, não foi a Maria da Penha. Quem fez isso foi este grupo, que hoje eu já fazia parte, continuo fazendo, do grupo que está saindo para trazer o direito sistêmico. Então, sou eu, e acho que tem mais duas, só. Só que as outras duas estão vinculadas ao governo. Então, não pode, tem coisas que elas não podem falar. Eu falo coisas aqui que eu estou me arriscando bastante, né? A ser processada, por exemplo. Então, hoje, a única que está dando a cara a tapa, por enquanto, sou eu. Esse é o termo, né, da cara a tapa. A Maria da Penha, quando a lei foi criada, com o nome dela, e não foi criada, a história foi contada de uma maneira muito diferente do que foi realmente, né? A história foi criada, que o PT, né, enxergou tudo isso e quis trazer toda uma mudança, era o Lula, aquela coisa linda, e não é verdade, né? Eles não tiveram saída, ou criava, ou o Brasil afundava, porque veio uma punição mesmo. E aí foi uma resolução obrigando o Brasil, quanto mais demorasse, mais multa ia ter que pagar para a ONU, né? Então, não teve saída, foi criado, mas depois ficou como se tivesse sido uma grande visão maravilhosa, e não foi isso. A Maria da Penha, quando a gente começou um trabalho, né, eu falo todo o grupo, de fortalecimento sociopolítico e de aplicabilidade da lei, nós saímos montando a rede de proteção e capacitando essa rede. Quando isso foi feito, no Ceará, que é onde ela vivia, foi criada a Coordenadoria da Mulher. E ela foi a coordenadora.
Mas aí, por onde a gente passava, sempre tinha alguém que era um ícone lá da cidade, alguém, né, para ficar nesse cargo de secretária da mulher, de alguma coisa dentro desses órgãos, né? Podia ser uma coordenadoria, uma diretoria. No Ceará, lá onde ela estava, foi uma coordenadoria, que tem menor poder do que uma secretaria. A secretária ela tem um poder muito grande, ela é uma autoridade dentro do município. A coordenadoria já tem que ser vinculada a alguma secretária, né? Então, geralmente, as coordenadorias, Vinícius, elas eram vinculadas às secretarias de ação social, por exemplo. A maioria delas. Então, a secretária era de ação social. E a coordenadoria era uma maneira de se trazer essa verba, também do governo federal, para se aplicar todo o mecanismo e toda a estrutura para que essa mulher recebesse esse apoio. Então, assim, a Maria da... Esse Aloysio gosta de brincar comigo, viu? Ele tá dizendo, Vanessa Paiva, deputada federal, de novo, está anunciando a campanha. Ai, ai. Então, assim, Fábio, a resposta para o Fábio. A Maria da Penha é uma pessoa comum que sofreu e a história dela foi usada para tudo isso, você entende? A sua ideia de que ela poderia ser uma grande influenciadora, mas com certeza ela seria. Mas ela teria que se interessar por isso. Ela teria que se interessar pela história dos outros, né? E ela teria que se interessar pela família. Tem pessoas, não estou dizendo que é a Maria da Penha, eu nem posso, porque eu não tenho contato com ela. Eu não sei como ela está, não sei de nada sobre ela agora. Mas eu posso dizer que tem pessoas que às vezes recebem uma grande vitória e passam a vida inteira naquele ponto. Elas não se abrem para outras possibilidades. Tem muita mulher daquela época que até hoje está querendo prender, matar os homens e não quer saber de nada. Ela não quer saber que cada caso é homem. Então, prende ele, mata ele, tira ele da história. Tem muita mulher assim ainda. Eu vou falar para você, nesses dias que eu estou fazendo esses programas, eu fui procurada. E teve uma que falou que assistiu e ficou pensando, eu vou respeitar a doutora Vanessa, não vou arrumar briga com ela, não. Mas me deu vontade de escrever, ela falando, me deu vontade de escrever no chat, não para de defender os homens e vamos acabar com eles. Ela disse que quis escrever isso. Então, por que eu estou falando isso para você, Fábio? Porque nem sempre as pessoas despertaram para essas coisas, sabe? Tem muito interesse, tem muita política, interesse pessoal, interesse de grupo. Isso não é assim. Deveria ser, mas o mundo não é assim. Eu acredito mesmo que o coronavírus está acontecendo porque o ser humano ele é assim, né? Tem muito egoísmo, não é isso, Vinícius? As pessoas agem muito com a criança. Eu não posso afirmar sobre a Maria da Penha, mas ela teria que estar buscando para fazer isso. Teria que ter motivo. Na verdade, você está falando aí, me ocorre assim, várias coisas na cabeça de vários movimentos que começaram, né, buscando igualdade e tudo. E um movimento que busca igualdade tem um documentário muito bom sobre o racismo, chama Blue Eyes, se eu não me engano. E uma das falas dela é isso: se eu estou querendo igualdade racial, por que eu fico feliz com o feriado para mim? Entende? Então, é complicado. A gente está percorrendo. Nós estamos num caminho perigoso, tá, Vinícius? Só para te localizar na condição de advogado. Eu tenho certeza que o caminho é perigoso, mas assim, eu estou, na verdade, convidando para reflexão. Porque a gente tem que ter certeza do que a gente está querendo e que a gente está buscando, para a gente não querer defender alguma coisa e aceitar outra. Né? Sim. E é uma coisa também, Fábio, de repente a luta dela era aquela e acabou, ela está feliz com o resultado. Exato, ela está feliz. Ela não vai... Por que ela vai buscar outras coisas? Tem gente que... Ela conseguiu, foi o que ela acredita que, assim, foi a contribuição dela para a humanidade, agora quer viver a vida dela.
Eu não sei, tá? Eu não sei. Não tenho contato com a Maria Ninguém da sabe. Penha. Nunca mais vi. Não sei de nada dela nesse momento. Mas ela já estaria se ela tivesse se interessado. Isso é certo, né? E mudando o foco, mas falando ainda disso, existe um movimento muito forte ligado à alienação parental, que é o movimento de vingança. Então, muitas vezes, a pessoa busca alguma coisa, dizendo, o caso da Maria, seu pai não presta, seu pai isso, seu pai aquilo. Para quê? Ela queria o melhor para o filho? Não, ela só queria vingança, afastar o filho do pai. Né? Então, é esse problema, na verdade, que a gente vive hoje. Né? Cada um tem seu egoísmo, seu momento, e acha que as pessoas têm que aceitar. Né? É difícil pensar, né, no outro. A gente está vivendo a pandemia justamente por isso. A gente vive, momento perigoso para falar. Né? Não, mas eu Mas a gente vou mais vive. além, te cortando um pouquinho, Vinícius. Uhum, Olha só, eu vou mais além. Às vezes a pessoa nem que é egoísmo, tá? Realmente ela não despertou para isso. Você pode observar ONGs, você pode observar movimentos, se você se aproximar, seja lá de qual for, começar a conversar com os integrantes, você vai perceber que quem faz parte daquele movimento, daquela ONG, é alguém que passou por aquela dor. claro. Eu vou te contar uma experiência minha. Eu tive um período na minha vida que eu participei de projetos para captar recursos para a Federação das APAES de Pernambuco. Então, eu estava lá fazendo parte da Federação das APAES, que cuidava de todas as APAES de Pernambuco. Né? A APAES é uma ONG, né, uma associação para pais de crianças com deficiências múltiplas, né? Portadoras de deficiências múltiplas. Toda hora, quando a gente ia para um evento, alguma coisa assim, as pessoas iam perguntar quem da minha família era deficiente. Você entendeu? Aí eu respondia ninguém. As pessoas ficavam chocadas. Como assim ninguém? Entendeu? Então, por exemplo, se você olhar, sou pai não visita, já está dizendo, né? Vai ser um pai que está separado. Mas anfipa, você vai conversar, as pessoas vão dizer da alienação. Mas é interessante falar da Anfipa porque a gente tem algumas pessoas simpáticas à causa, sem filhos. Então, é difícil, é muito difícil você E encontrar é um simpático. interessante, porque é interessante disso é a empatia, né? Você olhar o outro e se enxergar no lugar do outro. Sem Não estar é lá, não é lugar, você não passou por lá. exato. E Então, isso isso é é, muito difícil você encontrar nos movimentos, nas ONGs. Então, você vai olhar as feministas, né? Você vai olhar as mulheres que lutaram, você vai perguntando, todas têm uma história de violência doméstica. Todas. Se alguma delas não sofreu a violência pessoalmente, a mãe dela sofreu. e dentro daquele estudo que a gente mostrou logo no final da live de ontem, né? É o ciclo da violência. O que a criança presencia, ela repassa. O que a criança sofre, ela repassa como adulta. Né? Sim. E é o momento, né, que a gente está fazendo aqui, não mais na zona perigosa, é convidar as pessoas para refletirem e para quebrar esse ciclo da violência, que é o que a gente precisa. Quebrar esse ciclo da violência. E no caso, muitas vezes às vezes a gente deve perceber que certas soluções que parecem para a gente causam mal para outra pessoa. A gente, é realmente exercitar a questão da empatia. A gente também precisa disso. A causa da alienação parental ela precisa de empatia e simpatia da população. Porque, em última análise, pelo que a gente falou ontem, olha só, quem é culpado do Zé ter agredido Maria? Né? Quem é responsável? Trocar de culpado para responsável, porque se a gente perguntar quem é responsável, eu tenho a resposta. Sim, é Culpado eu culpado. não tenho, porque culpado eu já vou procurar se é o Zé, se é a Maria,
Quem é o culpado? Mas responsável eu tenho a resposta. E essa resposta eu vou sentir muito prazer em dar. Posso? Pode. A sociedade. Sim. A sociedade é responsável pelo Zé ter batido na Maria. Porque a sociedade disse que em briga de marido e mulher não se coloca a colher. A sociedade foi negligente e não olhou para o problema, como hoje nós e esse grupo pequeno que está conosco está olhando. E eu só acrescento que Mas ainda... somos um grupo pequeno que vamos crescer. Não à toa, desde o primeiro dia que eu comecei a militar por isso, que eu digo que o mais importante é a gente começar a sensibilizar a sociedade. Porque a sociedade continua sendo responsável por outros Zés, à medida que não toma uma providência. E mais ou menos o que a gente conversou ontem, Sim. Você quer resolver o feminicídio? Vamos cuidar das crianças. É isso. E qualquer coisa que esteja acontecendo Vamos hoje. cuidar também do o sistêmico, né, como o Fábio falou. Quando a gente olha para o direito, não para o direito, mas a inteligência, não vou falar do direito, a inteligência sistêmica, ela não cuida só das crianças, ela olha para o todo. Ela vai cuidar do José lá no presídio. Ela vai cuidar da Maria aqui com essa mulher, vai cuidar dessa mulher. Essa mulher aqui, ó, a mulher, a Mara Romero, né? Ela é doente. Claro. Ela é doente. Para pedir para Alguém ser pai? precisa olhar para ela. O que ela está fazendo aqui? Ela não tem nada a ver com isso aqui. Então, cuidar dela. Cuidar de todos. Todos precisam de olhar, todos precisam de amor, todos precisam ser reconhecidos, todos precisam ser acolhidos. Você olha e cuida de todos, e todos se reconhecem, cada um no seu lugar. Quando isso acontece, tudo entra em ordem. E quando a gente coloca a ordem, acabou o problema. Não precisa de processo. Não precisa. O processo acaba. É assim que funciona. Essa é a minha experiência. É assim com tantos casos que passaram por mim. E que Deus abençoe para que continuem passando e a gente continue chegando nesses resultados. Né? Porque realmente funciona e eu não vejo outro caminho nesse momento do que o caminho de olhar para todos. E olhar para todos com amor, entendendo que, em essência, todos são bons, ninguém é culpado, mas todos são Responsáveis. estão aí vivendo por causa da irresponsabilidade da sociedade, tá? É da sociedade, porque quando a sociedade desperta, o Estado não tem saída. Nos seus 3 poderes, é obrigado a acompanhar a mudança da sociedade. Por isso, o direito de família deixou de ser o direito passou a ser o direito das famílias, porque a sociedade criou esse monte de famílias. Então, não tem saída. O legislador, o executivo e o judiciário têm que cumprir. O legislativo vai ter que ter uma lei que siga a sociedade. E aí, o governador vai usar essa lei e o jurídico não tem saída. Vai ser um novo instrumento dele. Né? Então, assim, para que a nossa história agora, né, nós estamos chegando ao fim, o João já saiu da história, porque ele nem é mais pai, está aqui, foram para outro estado, outra escola, outro nome, outro pai. A avó foi junto, porque mora junto também. E essa é a história que termina do José, aos 11 anos de idade, contada para a Mulher Maravilha. E vamos ver o que vai acontecer amanhã. Então, foi um grande prazer no início ter estado com você aqui. Um grande prazer também para todo mundo que está acompanhando, né? E eu peço, gente, continua chamando. Vamos insistir para que essa corrente cresça e para que a gente possa levar essa consciência e esse amor adiante. Tá bom? Eu só queria acrescentar aqui, a Tânia tinha perguntado, né? Vai ficar disponível no YouTube para qualquer um que queira acessar. Inclusive, como a gente quer fortalecer o poder das redes, por favor, divulguem. Perfeito. E só para finalizar, a Josiane Sampaio, ela disse assim: e se esse atual casamento não der certo?
irão mudar o sobrenome da criança de acordo com futuros relacionamentos? Olha, Josiane, a ideia é que não, tá? O Aloysio está indignado com esse episódio, diz que foi revoltante esse episódio. E a Josiane, deixa eu te responder. Isso foi o que aconteceu com José, isso é o que acontece com muitas pessoas. Um novo relacionamento, se criar e comprovar afeto com essa criança, ele consegue entrar na certidão de nascimento, sim. Consegue. Então, hoje você consegue ter 2, 3 homens e uma mulher, ou 2 homens, 2 mulheres. Dá para, porque é filiação, não é mais pai e mãe. Então, o ponto-chave hoje da família para o direito é o afeto. Se mostrar, por isso que é paternidade socioafetiva, afetiva. Se provar que existe afeto entre a criança e a pessoa, então ela pode sim entrar na certidão de nascimento. Vai mudar o sobrenome da criança? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas hoje o direito permite isso. Não é tão fácil como a gente está contando aqui, porque aconteceu com o José. E o José é um personagem real, tá? Ele existiu. Eu estou contando a história de uma pessoa mesmo, né? Assim como algumas pessoas também disseram que queriam participar e me mandaram suas histórias, e a gente vai entrar em contato para ver como fazer para essas pessoas entrarem na história, nos episódios que vêm. Então, ele é uma história real, tá? Então, é isso. Muito obrigada, Dani. Aloysio, as coisas vão melhorar, tá? Continua acompanhando aí, que o José não vai ficar na mão, a gente vai ajudar ele. A gente está aqui para isso. Estamos todos os dias no programa, às 10 horas da manhã. Estamos todos os dias à noite aqui, porque a gente tem esperança e a gente acredita, né? Estamos aqui gratuitamente. Nós acreditamos que nós vamos ajudar o José. Tá bom? Então, um grande abraço, com muita honra. Amanhã, Vinícius continua. Essa temporada termina no sábado. Tá bom? Grande abraço, Vinícius. Um abraço, um beijo para todo mundo e até a próxima. Até a próxima.